Oi, gente. Meu nome é Renata Fittipaldi, eu sou médica aqui da equipe de transplante de medula óssea do GRAAC e hoje eu vou estar respondendo as perguntas que vocês enviaram pelas redes sociais sobre o transplante de medula óssea em criança. A medula nada mais é do que a fábrica do sangue, é aquilo que fica dentro do osso, que a gente chama de tutano do osso, e ela é responsável por fabricar todas as células da nossa medula. O sangue faz hemácia, faz a plaqueta e faz as células de defesa. As pessoas que têm algum problema na fábrica da medula precisam de transplante. Esse problema pode ser falta de produção na medula, como no caso da aplasia. Esse problema pode ser uma leucemia que se faz dentro da medula, ou então a gente também pode fazer um transplante para as crianças que têm tumor sólido. Então a gente faz um transplante autólogo de medula. Então a gente tem todos esses cenários em que a gente pode usar o transplante de medula como uma arma terapêutica no combate ao câncer. Imunodeficiência também, a gente pode fazer, anemia falciforme a gente também pode fazer transplante de medula óssea. Então ela engloba uma série de doenças. Aqui no GRAAC a gente é especializado em fazer transplante em doenças oncológicas, tanto para tumor sólido, no caso do transplante autólogo, quanto para os tumores malignos do sangue, como leucemias e linfomas. Então a gente aqui faz todo tipo de transplante, tanto o aparentado, que é quando o doador é da família, quanto o não aparentado, quando o doador vem do banco de medula óssea. Então, o paciente, quando tem indicação de transplante, ele precisa primeiro passar em avaliação com o centro, a gente coleta todos os exames, checa a história e vê qual é o tipo de transplante que a gente vai fazer. O transplante nada mais é do que uma quimioterapia, associado ou não à radioterapia, e depois a infusão da célula da medula nova. Ou seja, pode ser do próprio paciente, ou pode ser a doença, ou pode ser uma medula de outra pessoa. Mas todo transplante funciona em quimioterapia, mais radioterapia e depois a infusão da medula óssea. Então ele precisa passar em consulta com o centro transplantador para a gente entender qual é a história do doente, para a gente poder indicar qual é o melhor transplante para o doente naquele momento e dependendo da sua doença. O doador a gente precisa estar inscrito no Banco Nacional de Doadores. No caso do Brasil a gente tem o REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea. Quem é controlador é o INCA e a gente consegue fazer inscrição em alguns bancos de sangue do Brasil todo. Em São Paulo, por exemplo, é na Santa Casa. Para ser um doador, você precisa ter entre 18 e 55 anos, ser uma pessoa saudável, não pode ter tido hepatite, não pode ter tido HIV, tatuagem tem que ser no mínimo 6 meses, história de doença crônica ou doença autoimune não pode se inscrever, não pode doar, a não ser que seja um doador aparentado. Quando é aparentado, a gente não tem limite de idade e a gente vai depois avaliar a condição de saúde do doador, pensando sempre que esse doador tem que ser poupado ao máximo. Então, doenças crônicas em geral não pode doar. A gente pode simplesmente colocar o doador numa máquina, e eu faço um estímulo para eu poder buscar essa célula que é primordial para a gente. Ele vai para a máquina separa essa célula e eu guardo essa célula. Isso é um jeito de eu coletar. O jeito mais tradicional, que é o que a gente mais usa na pediatria, é ir diretamente na medula óssea do doador. Ou seja, a gente faz um furinho em cada osso da bacia, onde mais tem esse tipo de célula, e a gente coleta através de aspiração por agulha, um furinho de cada lado do quadril, a gente consegue coletar essa célula. E a gente tem os bancos de cordão em que a gente, na verdade, já coletou isso na hora que o neném nasceu do sangue da placenta, do cordão umbilical. Então, esse sangue está estocado e congelado lá. Então, a gente tem 3 maneiras de conseguir fazer a coleta da medula óssea. Mas o mais tradicional é no centro cirúrgico, para criança principalmente. Em geral, os doadores vão embora no mesmo dia. Ele é um procedimento que causa um pouco de dor, mas é mais um incômodo do que uma dor, mas controlado com analgesia de pirona, por exemplo, consegue controlar, no máximo um Tilex. E, em geral, os doadores do REDOME vêm e vão embora no mesmo dia. Ninguém quer dormir em hospital. Mas, se precisar, a gente deixa o paciente internado até o dia seguinte e recebe alta no máximo na manhã do dia seguinte. Para voltar às atividades de rotina, a gente pede que eles fiquem 2 a 3 dias em repouso para poder fazer a recuperação, principalmente da parte de sentar e levantar, que é o que causa maior incômodo no quadril. Não tanto quanto a parte de caminhada ou qualquer outra atividade. Se for um trabalho que leve muito peso, que pegue peso, a gente pede para 7 dias de repouso antes de voltar às atividades, no caso de pegar peso. Se você trabalhar em escritório ou qualquer outra coisa, você já pode voltar 2, 3 dias depois às atividades normais.
A gente não recomenda que faça a doação mais de uma vez se a gente vai falando de coleta de medula no centro cirúrgico. No caso de fazer a aférese, em que a gente coloca o paciente na máquina, ele coleta essa célula e o resto do sangue volta para o paciente, aí sim a gente pode fazer várias coletas, mas em geral, para medula óssea especificamente, em geral a gente recomenda uma só. Eu espero ter respondido as perguntas de vocês, que mandaram pelas redes sociais, a gente agradece o interesse de vocês. Lembrar que o transplante de medula é uma importante parte do tratamento e possibilita a cura de muitas crianças com câncer que necessitam do transplante como parte do tratamento. Para você que é doador, por favor, mantenha o seu cadastro atualizado no site do Redome, super importante para a gente conseguir depois o contato com o doador. Para quem quer ser doador, a gente pede para entrar no site do AME, lá tem o passo a passo para saber aonde na sua cidade você consegue fazer o cadastro e mantê-lo atualizado para a gente conseguir te achar caso a gente ache uma criança que seja compatível com você. Tá bom? Obrigada!